Neste vídeo, vais conhecer o continente africano e entender no final porque que é tanta pobreza, então deixa o like e inscreve-te. O continente africano é uma grande massa de terra com o formato de uma orelha de elefante. Foi lá onde nasceu os primeiros humanos que por fim acabaram por se espalhar pelo mundo. Os anos se passaram e a humanidade evoluiu de maneira que se estabeleceram civilizações em volta de grandes rios. E é claro, sendo uma dessas criada a extensão do rio Nilo. Os egípcios estabeleceram-se no rio Nilo, um rio que desagua no mar Mediterrâneo e que está sob a posse do atual Egito. A escolha do rio Nilo como localidade veio do facto que toda a terra agrária presente na margem do rio tinha excelentes condições para a agricultura, pecuaria e outras atividades. Uma das grandes plantações neste rio era principalmente o papiro, que era usado para fazer papel. Apesar de ser próspera, esta civilização rapidamente foi invadida por um povo europeu vindo de Roma. Este povo controlou o extremo norte de África usando as terras para abastecer Roma com grãos e azeite, sem falar da civilização de Cartago, que era rival do Império Romano na altura. Após a queda do Império, o norte do continente foi dividido entre os vândalos e os bizantinos, sendo que os bizantinos dominaram os vândalos. Mais tarde, o norte de África foi dominado pelos islâmicos e pelos otomanos que lhes sucederam. Agora vamos ver o que aconteceu às outras partes da África para além do norte. Na África Ocidental houve um grande império chamado Império de Gana. Este império foi responsável por rotas de ouro e sal, sem falar que foi de lá onde o islamismo se espalhou pela África Ocidental. Mais tarde foi sucedido do Império Mali, um império conhecido pelo aprendizado islâmico e pela sua peregrinação a Meca. Depois foi substituído pelo Império Songhai, que aumentou os domínios do seu território, expandindo-se até áreas no interior e norte de África. Na África Oriental, formou-se no século 100 a.C., um reino nos territórios da atual Etiópia e Eritreia, chamado de Reino de Aksum, que se estendia do Oceano Índico ao Mar Vermelho e que adotou o cristianismo no século IV. Este império teve o seu fim no ano de 940 d.C., devido a disputas entre os bizantinos e os persas contra o Império Sassânico, e também aos muçulmanos que dominaram grandes territórios à volta do Mar Vermelho, prejudicando o comércio nos finais do século VIII. Na África Central desenvolveu-se um reino chamado de Reino do Congo, que se tornou um estado grande e poderoso. No século XV fez trocas comerciais com os portugueses, o que deu grandes mudanças à sua estrutura social e política. Já na África Austral desenvolveu-se a Grande Zimbábue, uma cidade-estado próspera, muito conhecida pelas construções em pedra e que fazia comércio com outras cidades costeiras, que na qual comprava e vendia ouro, marfim e outros vários produtos. Agora vamos para aquilo que interessa, que é o motivo pelo qual este continente tem tanta pobreza. Tudo se deve à colonização, que era uma maneira para repartir o continente africano entre os europeus. Após a Segunda Guerra Mundial, as colónias africanas lutaram pela independência, porém tinham problemas como a falta de infraestrutura, o crescimento populacional, o mercado internacional desfavorável, conflitos internos e desigualdade econômica e social, o que fez alguns países ficarem muito pobres.